Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de abril de 2017. O Livro Espírita número 1. Parte 2. Meu pensamento viaja no tempo a 18 de abril de 1857, no lançamento de O Livro dos Espíritos, pedra angular da doutrina dos Espíritos. Tamanha e tanta é a luz que emana dessa obra, que dela, com gratidão profunda reverencio seu autor fundamental, o Mestre Jesus, eis que nela recorda aquilo que já havia dito e exemplificado, derramando ensinamentos morais, cumprindo o prometido quanto ao Consolador espiritual dos tempos modernos. Naturalmente, Jesus incumbiu seus prepostos de repassarem a Allan Kardec, investigador emérito, as respostas que iluminariam a dúvida humana, consubstanciada nas reflexões filosóficas de todos os tempos. De onde vim, aqui estou, para onde irei? A essas três perguntas fundamentais da existência humana, bem como a centenas de outras, o Livro dos Espíritos responde, com lógica irretorquível. É por isso que afirmo com a máxima convicção: o Livro dos Espíritos é o livro espírita número 1. Por tudo isso, é dever do espírita impedir que o Livro dos Espíritos esteja no rol consumista dos artigos descartáveis ou ultrapassados. E estará, se for editado, distribuído ou comprado e lido tudo às pressas, sem promover reflexões que esclareçam a causa dos sofrimentos, pela lei divina de ação e reação. B. Convenção plenamente que Deus é justo, daí originando fé inabalável no futuro. C. Aqueçam e iluminem a alma, despertando para o amor ao próximo. D. Enfim, induzam a reforma íntima. Na Crônica do Amanhecer de 1804 falamos sobre a figura do codificador Allan Kardec, agora vamos falar sobre a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Na primeira parte, intitulada Das Causas Primárias, o codificador demonstra como foi feita a escolha do objeto do estudo. Na segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, procede a análise do objeto escolhido para o estudo. Na terceira parte, das leis morais, formula as leis e na quarta parte, das esperanças e consolações, apresenta as consequências. Posteriormente, cada uma dessas partes deu origem a uma nova obra: Gênese 1868, o Livro dos Médiuns 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo 1864 e o Céu e o Inferno 1865, respectivamente. Parte primeira das causas primárias. Onde estão inseridas as questões sobre Deus, a causa primeira de todas as coisas e os elementos gerais do universo, espírito e matéria. Quanto à matéria, Kardec deixa o seu estudo com as ciências ordinárias. A respeito de Deus, os espíritos encarregados da codificação, questões 10, 14, esclarecem que a plena compreensão de Deus somente será possível àqueles que já atingiram a perfeição. Por essa razão, escolhe o espírito como objeto de estudo do Espiritismo. Parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Kardec, tendo definido o espírito como objeto de estudo da doutrina espírita, nas questões 76 a 613, além de estudar a origem e natureza dos espíritos, o perispírito e as diferentes ordens de espíritos, analisa as 6 situações em que se pode encontrar o espírito: 1 em trânsito para o mundo físico, encarnação; 2 retornando para o mundo espiritual, desencarnação; 3 vivendo no mundo espiritual; 4 vivendo no mundo físico; 5 estando encarnado e interagindo com o mundo espiritual, emancipação da alma durante o sono físico; e 6 do mundo espiritual influenciando os encarnados.
também dedica 2 capítulos IV para abordar a pluralidade das existências, apresentando sua argumentação contra os opositores da ideia da reencarnação. Reserva um capítulo para abordar as ocupações e missões dos espíritos e, por fim, conclui essa parte analisando os 3 reinos, estágio em que o princípio inteligente, que ainda não se tornou espírito, anima os seres dos reinos inferiores da criação mineral, vegetal e animal. Kardec, quando se refere a espírito, no sentido de princípio inteligente, grafou a palavra com I minúsculo para diferenciá-la do ser já individualizado, que, a partir da segunda parte, passa a ser escrita com a letra I maiúscula. Parte terceira das leis morais. No primeiro capítulo, Kardec analisa as questões relacionadas com a lei divina. Nos capítulos Yelshi vai demonstrar quais são as leis, didaticamente separando-as de acordo com os deveres do homem para com Deus, leis de adoração e do trabalho, para consigo mesmo leis de reprodução, conservação e destruição, e para com o próximo leis de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Por último, relaciona aquela que representa o resumo de todas as leis: lei de justiça, dever diante de Deus, amor diante de si mesmo e caridade, deveres para com o próximo. Finalizando essa parte, no capítulo da perfeição moral, vai apresentar o modo de praticar essas leis. Na parte quarta das esperanças e consolações, são abordadas as consequências, para o espírito, do cumprimento ou não das leis quando estiver vivendo no mundo corporal. Terá as penas e gozos terrenos, capitão, ou penas e gozos futuros, capitão, e quando estiver vivendo no mundo espiritual. Com essa breve análise, é possível perceber a magnitude dos conhecimentos que essa obra oferece, sendo um imperioso convite ao estudo profundo das obras da codificação espírita. Cada uma das partes do Livro dos Espíritos deu origem às outras 4 obras fundamentais. Parte primeira das causas primárias, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, 1868. Parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 1861. Parte terceira das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864-1865. Parte quarta das Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, 1865. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril, por Feijão.